Pois bem, tema desta manhã: exultai, ó justos, no Senhor. Salmo 33. Abra aí a sua Bíblia Sagrada. Salmo 33, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, com saltério de 10 cordas. Entoai de novo cântico, tangei com arte, com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. Versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então diga aí: eu sou um escolhido de Deus. Graças a Deus por isso. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, e a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Quem é que espera de Deus a sua misericórdia? Você tem consciência que é a misericórdia de Deus que te mantém de pé? Então vamos esperar por ela. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, o chamado de um pregador, Pai, é algo sobre-humano, Pai. Ser um pregador da palavra de Deus é algo sobre-humano. Abrir os textos sagrados, lê-los, falar em nome de Deus. Pai, isso foge-nos a capacidade. Isso está além, Pai, das nossas condições. Não haveria ciência, não haveria teologia, não haveria estudos das ciências bíblicas que pudessem comportar a capacitação para tal. Claro que tu usas todas estas coisas e elas são bênção, mas abrir o texto, falar e Deus testificar, e Deus autorizar, e Deus corroborar. Paizinho amado, esse é o alvo da minha vida, Pai. Esse é o grande desejo da minha alma. Seja para uma multidão, ou seja no deserto, como João Batista, não me importo. Eu só quero que ao abrir da minha boca, seja Deus a falar, mais nada. E eu sei, Pai, que por isso o Senhor foi crucificado, e o meu caminho não será diferente, mas a glória será tua, e quer pela vida, quer pela morte, teu nome será glorificado. Por isso, Pai, eu prego o cristianismo, que é a real palavra que as pessoas precisam de ouvir. Usa-me, fala, abençoe,
Aviva, Senhor. Desperta o coração brasileiro. Que esta nação renda-se, Pai. Estava vendo o testemunho de um homem esses dias que disse que no meio das suas tribulações, o único lugar que ele não sentia dor é quando estava de joelhos. Eis-me aqui, Pai. Que eu esteja de joelhos na alma, no corpo e no espírito, para que tu possas me usar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amada bispa. Louvado seja o Senhor. Amada família da graça de Deus, povo santo, povo amado, povo escolhido, sal da terra e luz do mundo, aqueles que são predestinados em amor antes da fundação do mundo, chamados, justificados e pela fé aos olhos de Deus já estão glorificados. Por isso é que nós podemos dizer que Deus é por nós e quem será contra nós, para a glória do Senhor. Eu quero inclusive abrir um parêntese, louvar a Deus e agradecer a Deus, porque não tive oportunidade de fazer isso domingo passado, não estava presente, pela vida da diaconisa Sueli, porque é um testemunho de fé, não é verdade? A irmã operou na sexta-feira e no domingo já estava aqui no altar louvando a Deus. Ou seja, não é para qualquer um esse nível de fidelidade, não é verdade? Sim, a bispa agradeceu, mas agora eu agradeço. Eu quero agradecer, porque, na verdade, opera num dia e um dia e meio depois já está na igreja louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Aí o outro irmãozinho ali, porque choveu, não vem à igreja. O outro ali, porque está com dor de dente, já faltou o culto. Aí depois reclama, por que o fulano de tal vive as bênçãos de Deus e eu aqui estou penando na vida e só apanho? Olha, amado, existem muitas razões, tá? O justo também sofre, mas pode ser que uma delas seja a tua infidelidade. Então, bota as barbas de molho. Então, louvado seja Deus por a atitude de homens e mulheres fiéis a Deus, como a nossa amada. Eu agradeço, glorifico e vamos dar ao Senhor uma linda salva de palmas. A Ele toda a glória. Pois bem, minha amada família na fé, dia 12 de março vai operar a outra vista. Em nome de Jesus, já declaramos saúde perfeita, amado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. É um mês depois, exato, um mês e um dia, né? Exatamente. Mas já é uma bênção em nome de Jesus. Amém. Então, minha amada família, povo santo de Deus, nossos amados também queridos internautas, é um imenso prazer tê-los conosco. Eu amo ver os nossos irmãos internautas. Nós temos ovelhinhas amadas, fiéis, ali todo culto, fiéisinhas conosco, adorando a Deus, louvando o Senhor, e é uma alegria muito grande tê-las conosco em nome de Jesus, amém? Então, nós estamos descortinando nesse último mês e meio, desde a última semana de 2020, o coração do pensamento de sabedoria que Deus deu ao seu povo israelita num contexto que remonta ao desfecho do reinado de Davi, quando o seu reinado havia sido expandido, quando Deus, em tudo aquilo que havia falado, foi cumprido, o reino foi expandido, a proteção de Deus foi expandida, a glória de Deus foi manifesta, o nome de Davi, inclusive, se tornou Davi, rei Davi, não é verdade? Mas em tudo isso,
aquele rei Davi se identificava como um servo. Preferia se identificar como um servo de Deus, exultando a Deus, exultando como um justo no Senhor, adorando a Deus, atribuindo todo o louvor e toda a glória. Então este é o centro do pensamento que nós estamos perseguindo, porque tanto na vitória nos haverá oportunidade de glorificar a Deus, como nós aprendemos quinta-feira, tanto nas lutas haverá oportunidade. Quando nós vimos o texto de Jó, capítulo 1, quando ele disse, depois de ter perdido tudo, enterrado os 10 filhos num dia só, perdeu bens, perdeu família, a sua pele estava necrosada, precisava do apoio da esposa, a esposa lhe incentivou a se suicidar e a amaldiçoar a Deus. Os seus amigos não compreenderam e lhe acusaram injustamente. E no meio de tudo aquilo, quando o inferno estava na expectativa, ele vai blasfemar, ele vai titubear, ele vai cair, Jó abriu a boca e disse, principalmente a respeito da perda da sua família, 10 filhos, imagina, enterrar 10 de uma vez só misericórdia. Então no meio daquilo tudo ele disse, no saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Tu os deste, tu os tomaste. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diz que em nada ele atribuiu a Deus alguma falta. Então, tanto num modelo vitorioso, no modelo de um rei, claro, estamos abordando um aspecto da vida de Davi. Davi teve muitos altos e baixos, mas num contexto final do seu reinado, num contexto final do seu legado, um homem vitorioso, um homem abençoado, quanto num recorte da vida de Jó, que sabemos que ele terminou a vida também vitorioso, com a honra de Deus, mas nesses momentos, pessoas que em seus extremos de vida exultaram a Deus, glorificaram a Deus e atribuíram a Deus uma obra soberana de cuidados e de bondade. Nós temos a dificuldade de conjugar a bondade de Deus com o sofrimento. Isso nos remonta àquela antiga família de Betânia. Quando mandaram a visita a Jesus, disseram, olha, aqueles a quem ama está sofrendo, está doente. E Jesus ainda demorou mais 2 dias, mais 3 dias no total, e depois mais um dia de viagem, 4 dias no total. E aí Lázaro já estava morto. E quando chegaram para anunciar Jesus, Jesus disse, olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E depois Lázaro morreu. E as pessoas disseram, peraí, Jesus é um profeta, mas ele errou? O que está acontecendo? Ele disse que não era para a morte, agora Lázaro está morto. E demorou esse tempo todo, 4 dias. E aí diz que, quando ele chegou, Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que no último dia ele ressurgirá. Ali ela estava falando de lampejos do judaísmo escatológico. Mas Jesus logo corrigiu e disse assim, ora, eu estou aqui presente. Não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Ou seja, o que exultaria a Deus naquele momento? O que exultaria, ó justo, no Senhor, naquele momento da vida de Marta? A fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então diz que Jesus mandou tirar a pedra, e logo as pessoas falam, não mexe nessa pedra não, já é de 4 dias, está cheirando mal. Então não queria que tocasse na pedra. Isso assim somos nós, resistimos a que certos pontos sejam tocados, mas que é importante. Mas diz que quando Jesus tirou aquela pedra e a sua voz falou, assim como você e eu estávamos mortos em pecados e delitos, Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Todos os poderes infernais caíram por terra. E aquele homem saiu vivo, exultante, louvando a Deus, e aquelas roupas mortuárias já não combinavam mais com a sua vida
ressuscitada. Então Jesus disse: desatai-o e deixá-lo ir. Então, a obra de exultar a Deus é desta forma, manifestando a fé, para que roupas mortuárias sejam retiradas. As roupas mortuárias da vida velha, as roupas mortuárias daquilo que não combina com a vida de alguém que adora a Deus, com a vida de alguém que exulta na obra de Deus, exulta seu amor a Jesus. Então nós poderíamos abrir um leque gigantesco para falar de coisas que não glorificam a Deus. Nesse ponto já abordamos quinta-feira e não vou ser repetitivo, mas são muitas coisas que não glorificam a Deus. E nós precisamos estar atentos para saber qual é a área da minha vida que não está glorificando a Deus. Qual é a área da minha vida que eu preciso acertar para retirar essas roupas mortuárias? Porque, amado, eu tenho aqui para mim e fico pensando, gente, a sombra de Pedro curava. Não é possível, eu tenho que estar errado em alguma coisa, porque a minha sombra ainda não cura. Não é verdade? Nós temos que trazer isso para nós, para que nós, como igreja de Jesus, cheguemos a uma unidade de pensamento em que todos nós busquemos a glória de Deus. Porque enquanto um irmãozinho chegar na igreja e está com uma roupa mais bonita, orgulhoso. Ou então o outro ali teve uma vitória, olha lá, botou um anel no dedo. Claro, o cara estudou, tem que botar um anel no dedo. Então, enquanto nós ficarmos nessas questões, Deus não se manifesta como deveria. Então, nós precisamos a igreja de Jesus, ter um espírito de avivamento, para que exultemos a Deus como Ele é digno de ser louvado. Então, nós estamos aprofundando cada dia mais o pensamento de Deus, dessa questão de viver para a glória de Deus. Talvez esse seja o maior alvo desta palavra de 2021. A tua clemência engrandece. Como é que eu posso dizer a tua clemência engrandece se eu não vivo para a glória de Deus? Como é que eu posso dizer a tua clemência engrandece se eu não consigo reconhecer que foi Deus que deu a vitória? Ou se eu não consigo ver a bondade, o amor e os cuidados de Deus, mesmo quando estou passando lutas? Como é que eu não consigo? Como é que eu posso dizer a tua clemência engrandece, portanto eu não vivo para a glória de Deus? Então, amados, eu creio e declaro que essa clemência, ou seja, essa capacidade de Deus em esperar para ter misericórdia, é sempre ela que trabalha nas nossas vidas, dando-nos tempo para que cresçamos em graça e em conhecimento. É ela que nos dá tempo para dia a dia irmos aprendendo e rindo de nós mesmos, com os nossos erros. Amado, às vezes, eu estava falando com a bispa esses dias que eu estava arrumando a minha casa, e eu achei algumas fitas de 20 anos atrás. Fitas cassete de 20 anos atrás. Eu achei uma série que preguei segunda-feira lá em Campim. Achei uma série da bispa. E achei uma das primeiras séries nossas pregando em Botafogo. E fita cassete. E a bispa falou assim, e aí, vai ouvir? Eu falei, Deus me livre. Não quero me ouvir, não. Porque eu me ouvi há 20 anos atrás, gente, eu serei muito crítico. Um monte de coisa que eu tinha que melhorar, errei, que não sabia falar direito, eu não quero nem me ouvir. Mas o que é isso? Isso é a clemência de Deus, que teve muita paciência comigo. Para 20 anos depois, eu poder estar no altar, trazendo uma mensagem, no mínimo, mais madura do que 20 anos atrás. Hoje estou com 38 anos. Daqui a 20 anos, com 58, talvez eu já... Peraí, deixa passar. As mensagens de quando eu tenho 38, deixa passar. Porque, amado, isso é natural. Quando uma pessoa chega na igreja e diz, eu sou há 20 anos a mesma pessoa. Ora,
Eu fico com todas as pulgas atrás da orelha, porque a pessoa teve 20 anos e continua a mesma pessoa, não mudou em nada. Não cresceu, não aprendeu, não amadureceu. Então, ou seja, pode ser que você seja o teu próprio ídolo. Porque quando alguém faz um ídolo, aquele ídolo, ele reflete a sua própria imagem. Essa é a luta que Paulo colocou aos romanos, quando o homem adora a criatura ao invés do Criador. Quando ele adora a criatura, ele escolhe uma criatura que mais se pareça com ele para adorar. E quando ele não acha, ele mesmo faz uma criatura de madeira e adora e diz: você é Deus. Por quê? Porque Deus dele não repreende. O Deus dele não exorta. O Deus dele não desce o cajado quando tem que descer. O meu Deus desce o cajado quando tem que descer. E o Deus dele absolutamente não vai fazer nada. Mas o nosso Deus faz, com certeza. Para a glória do seu nome. E é exatamente isso que a nação precisa de compreender, o mundo precisa de ouvir, para que nós vejamos, pode ser que seja de outra forma, mas tomando como exemplo, a sombra voltar a curar. Porque Deus precisa, a palavra de Deus precisa de ser falada. A palavra de Deus precisa de ser pregada. Então, eu lembro, os amados irmãos, que com mais de 100 citações no Novo Testamento, os salmos transmitem a grande relevância da história, do relacionamento de Deus com o seu povo de forma salvífica. Deus sempre se relacionou conosco de forma salvífica. Ou seja, os salmos descortinam a longanimidade de Deus. Quando nós olhamos os salmos, amados, a Bíblia como um todo, mas nesse contexto que nós estamos recortando, e nós olhamos, nós vamos nos identificar naquilo ali, em diversos textos e passagens, onde diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Aí nós vimos aqui agora o texto de Salmo 33. Ele diz, olha lá, versículo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amado, eu quero declarar a você que está me ouvindo esta manhã: espere de Deus a sua misericórdia, amado. Confie no braço de misericórdia de Deus. Você que tem andado cansado, você que tem andado aflito, você que tem andado aos fragalhos, você que tem andado com os trapos do mundo, você que tem deixado a tua vida esvair-se pela mão, confie na misericórdia de Deus, porque ela vai trabalhar na tua vida e ao fim tu serás exaltado por Deus. Então, os salmos, a palavra exprime, por meio de cânticos, por meio de orações e até mesmo de lamentos do povo de Deus, uma fonte de consolação e inspiração para nós. Porque quando nós vemos, a palavra diz: não te irrites do ímpio que prospera em teu caminho. Amados, isso é consolo para muitos de nós. Que muitas das vezes nós, como cristãos, somos fiéis, somos dizimistas, somos ofertantes, honramos a casa do Pai, honramos os desafios, e às vezes temos a sensação que o ímpio está prosperando em nosso caminho. As coisas dos ímpios prosperam, as coisas do mundo vão adiante. Então, quando nós olhamos uma passagem como essa, e temos um líder que tem coragem de pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada, a ovelha é consolada. Porque ela diz: gente, eu estou passando por isso e Deus está consolando a minha vida. Eu sei que no final das contas, como foi com Jó, sempre, durante a jornada e depois, se o ouvirmos e o servirmos, nossos dias serão de felicidade e os anos de delícias. Para a glória do Senhor.
Então, esta palavra dá-nos ganhos ilimitados em Deus. Porque, amado, eu como pastor ou pregador ou mestre da palavra, não me reputo mestre Jesus, mas busco o crescimento dos ensinos bíblicos. Eu preciso formar no coração das ovelhas um tipo de fé que é bíblica e que seja uma fé, não quero usar um termo tendencioso, mas uma fé forte, no sentido de que muitos de nós, na igreja evangélica, temos uma fé de vidro, uma fé emprestada, uma fé que não tem condições de enfrentar o urso ou o leão, porque não foram preparados para isso. Não sabe o significado de um estudo bíblico em cima de Paulo, quando Paulo ora a Deus e diz: Senhor, afasta de mim esse espinho. Pessoas que estão acostumadas a pedir para Deus afastar, Deus vai afastar e ponto final. Não é assim. Deus, afaste-me esse espinho. Não vou afastar o espinho. O espinho vai ficar onde está. Mas por que, Deus? Por que? Não tem porquê, filho. O espinho vai ficar. Mas, no entanto, Paulo aprende com isso. E Paulo diz: gente, essa foi a melhor coisa que aconteceu. Porque Paulo disse: recebi o afago de Deus no céu e as bofetadas de Satanás na terra. Para quê? Para quê? Para que eu não me ensoberbecesse. Deus permitiu para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não viesse a querer tomar o lugar de Deus. A pior coisa na tua vida, ouça, ovelhinha de Deus, não é levar bofetada de Satanás. A pior coisa que poderia acontecer é você querer tomar o lugar de Deus. E é isso que Deus não vai permitir. Então Paulo diz: aprendi a ter prazer nas necessidades, injúrias, nas perseguições por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, Paulo conclui esse momento da vida dizendo: olha, mesmo quando Deus permite um espinho, esse espinho vai me fortalecer. Eu compararia isso à malhação da academia. Mas quando nós estamos na academia malhando, você sabe o que é isso aqui que você está fazendo? Você está lesionando o seu músculo. Treinar é lesionar o músculo. Você está lesionando, está criando uma lesão. Mas é algo que depois no final vai te fortalecer, vai te deixar mais preparado. Aí você depois vai andar assim, ó, opa, com aquela camisa mamãe e papai sou forte, aleluia. Aí a pessoa que está me ouvindo agora fala assim: bispo, você está precisando. Eu falo: é verdade, é por isso que eu prego para mim mesmo. É verdade, Senhor, amém, eu recebo esta palavra. Então, amada ovelha, 2 Pedro 3, olha lá. Olha o que diz, versículo 13. Diz assim, 2 Pedro 3, 13 a 18. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Diga glória a Deus, amado. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, amada ovelha. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Justiça perfeita em todas as coisas só existirá quando novos céus e nova terra forem inaugurados. Porque enquanto isso não ocorrer, a terra está gemendo. Muitas das vezes o justo sofre e o ímpio prospera. E aí o ímpio diz: eu sou esperto, olha lá, eu estou passando nota fria, estou mentindo, estou enganando, estou prosperando. E o cara lá que fala a verdade, o cara lá que honra, o cara lá que é íntegro, é taxado disso, é taxado daquilo, é um bobão, vai perder, vai ficar pelo caminho. Às vezes do lado de cada sepultura, por causa da nossa humanidade decaída, isso acontece. Mas do lado de lá da sepultura é que virão os galardões de Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Então aí ele diz, 14: por essa razão, pois amados, esperando, olha aí, amado, a esperança em que você está exultando, esperando estas coisas, empenhai-vos
por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação as tuas boas obras. É isso que diz? E tende por salvação a tua caridade, como dizem os espíritas. É isso? O que é a salvação de Deus? A longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Gente, olha a humildade de Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro esteve ao lado do mestre. Aí diz que Paulo fala coisas difíceis para ele entender. Olha a humildade desse homem. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Qual é o conselho, então, para não cair da firmeza? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, você veja a importância de um texto bíblico que cria uma boa teologia, uma teologia saudável e equilibrada. É que leva a ovelha de Jesus a um estado de firmeza em Deus. Outro dia eu preguei, estaca firmada em lugar seguro. Porque, amado, é em Deus que nós encontramos esta firmeza. É em Deus que nós encontramos esta segurança. É na palavra de Deus, é no crescimento no Senhor, que nós, de glória em glória, vamos sendo transformados e preparados por Deus, tanto para o dia da vitória, para que não nos ensoberbecemos, como Paulo explicou, do espinho na carne, tanto para quanto o dia da adversidade, como disse Jó, como Jó bem mostrou. E em todas as coisas, seja na vitória ou seja no dia mau, qual é a base da nossa salvação? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ou seja, no dia que você tiver uma grande vitória, amado, antes de pensar na tua capacidade intelectual, antes de pensar que você se formou no seminário tal e na faculdade em Harvard, em Yale, antes de você pensar que você fala 2 línguas, japonês, chinês, mandarim, hebraico e grego, antes de você pensar nos recursos humanos empregados nas pessoas, antes de tudo, você vai dizer assim: bendito, louvado, engrandecido, adorado seja aquele que começou a boa obra e completa todas as coisas da minha vida. Ele é Jesus Cristo. E no dia da adversidade, no dia da luta, no dia que o vento estiver soprando, no dia que o leão estiver rugindo, no dia que Satanás estiver se levantando contra alguma questão, no dia que o dia mau chegar, você vai ter uma armadura de Deus, um escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, vigiando e orando em todos os tempos por todos os santos, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer como inabalável. Diga glória a Deus por isso. Esse inabalável é o que Pedro está dizendo, para que você não descaiais da vossa própria firmeza. Amado, tudo que o inimigo faz em termos pecaminosos, ou de tentação, ou de lutas que vêm da parte dele, é para tentar descair um crente da sua firmeza. É para tentar tirar a sua atenção e o foco de uma vida voltada para a glória de Deus. Por isso Deus, inclusive, permitiu a confusão de línguas. Você veja as similitudes. Lá atrás, o povo estava usando a unidade das coisas para ir contra Deus. Vamos construir uma torre de Babel para chegar aos céus. Vamos, em outras palavras, eles estavam dizendo, vamos lutar contra o Deus.
Vamos construir uma torre tão grande que vamos lutar contra ele. O que é que Deus permitiu? Confusão nas línguas, ninguém se entendia mais. Deus foi glorificado. Aí depois, porque eles estavam na carne, aí depois lá nos Atos dos Apóstolos, todos estavam no mesmo espírito, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. E o que é que Deus fez? As línguas, por mais diferentes que fossem, cada um entendia o seu próximo na sua própria língua. E Deus foi glorificado. O Espírito foi derramado. Então, amada ovelha, o princípio de tudo é vivermos para a glória dele. Então, estes estudos que nós estamos alargando, que o bispo tem chamado de Sitzenleben, que o significado do alemão é você ter um lugar de assento. Nós temos um texto, e esse texto não está solto, não caiu de paraquedas. Esse texto tem um momento histórico que ele foi escrito, tem dados históricos, fatos que ocorreram, tem um tipo de literatura, se é poesia, se é narrativa, o que é. Ele tem um tipo de formação, ele tem a inspiração de Deus e o contexto. Então ele tem um lugar de assento, E nós temos aumentado o Sitzenleben, ou seja, nós temos aumentado o nosso campo de estudos, de entendimento, para que possamos extrair o máximo dos estudos bíblicos. Por que, amados? Porque esses estudos vão despertar pensamentos para as coisas do alto. Gente, quer dizer que essa situação levou Davi a fazer isso? Aquela situação levou Paulo a agir dessa forma? Aquela questão levou ele a fazer isso? Essa foi a postura do homem de Deus. Porque nós dizemos assim, eu quero as bênçãos de Abraão. Você sabe o que Abraão precisou pagar como preço? Para ele ter sido o pai de muitas nações? Talvez se muitos descobrirem o preço que Abraão precisou pagar, vão dizer assim, não precisa ser tantas bênçãos assim como Abraão, não. Pode ser um pouquinho menos, sabe? Eu acho que eu não estou preparado para pagar um preço tão alto como Abraão pagou. E quando nós pensamos em alguém que levanta o cutelo para imolar o próprio filho, isso não é fácil. Você imagina, não é verdade? Você imagina, se tem gente que briga com a namoradinha, acabou de namorar agora, 1 mês, brigou com a namorada, eu quero me matar, ela me abandonou. 1 mês namorando, já quer matar porque ela abandonou. Você imagina se tivesse que estender o cutelo e matar o próprio filho. Então nós precisamos de contextualizar isso tudo, para que não fiquemos um bando de gente dizendo, eu quero bênção. Mas espera aí, gente. Há uma postura cristã, que quando nós exultamos a Deus, a tua vida já é uma bênção, amado. E certamente Deus vai honrar a tua atitude. Coisas de Deus vão acontecer na tua história. O legado que você vai construir será maravilhoso para a glória do Senhor. As tuas posturas de vida como tais homens poderá estar sendo escrita em Atos 29, meu amado. Lá na galeria da fé dos Hebreus 11 do século 21, porque a bispa Deise, mesmo com a perna quebrada, ia louvando a Deus, louvando ao Senhor. Não é? Porque a irmã Sueli, mesmo com o olho lá tapado, botou óculos escuro para ficar com o estilo abençoado e foi para a igreja louvar ao Senhor. Não é verdade? É assim, amado, que as coisas são. Porque o Eliardo, mesmo pensando todos os dias na coxinha e com fome, ele ia para a igreja. Então, amados, é assim, amado. Então, os pensamentos de Deus estarão campeando a tua vida. Você vai começar a pensar como estes homens de Deus pensaram. Olha, amado, eu ainda vou lhe dizer uma coisa. Os salmos mais lindos e poderosos da história foram produzidos nos momentos mais difíceis de Davi.
Nós vemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde é que Davi estava? Debaixo de luta, depressão, numa caverna. Onde que ele estava quando escreveu isso? Estava numa peregrinação. Esse era o contexto do Salmo 122, porque ele olhava os montes em Sião, em Jerusalém, e ele tinha uma caminhada para chegar até aquele monte, mas naquela caminhada havia muitos perigos na estrada, muitos assaltantes, onde ele poderia morrer. Então ele disse: o que é que eu vou fazer para eu conseguir trilhar essa trilha, chegar até lá sabendo que eu posso morrer nessa jornada? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aleluia! Aleluia! Então, minha amada ovelhinha, nesses 5 minutos lhe digo: seria bom, vai um conselho, que você criasse um estoque de pensamentos. Ou seja, cada história que nós vamos abordar, cada texto que nós vamos abordar, pensamentos de Deus vão ser dados. Como este, por exemplo, agora. Depois você anota na mensagem, ou anota em casa, quando os andarilhos iam em direção a Jerusalém, havia lá uma estrada num deserto muito perigoso, onde poderiam ser assaltados e mortos. Por isso escreveu-se o Salmo: para onde olho para o monte, de onde me virá o socorro. E você anota isso, é um pensamento. No momento que você tiver com uma dificuldade, você vai lá e olha aquele pensamento, para lembrar estas coisas, e você vai estar seguindo um conselho bíblico: trago à memória aquilo que me dá esperança. John Piper diria que você estaria colocando bala na arma, munição na arma. Nós precisamos de munição. Nos momentos difíceis, você tem que ter munição, um estoque de pensamentos a respeito de tudo que você aprende. Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, justo, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, viste, ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então este estoque bíblico nós precisamos de criar, que junto com este estoque, amado, a paz de Deus irá avolumar-se no teu coração. Diga: eu recebo esta palavra. A paz que excede todo entendimento vai avolumar-se no teu coração, vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente em Cristo Jesus. E como disse Salomão, como a luz da aurora vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito, amado. Ao passo que nós estaremos sendo conduzidos pela palavra, a só caminhar pela palavra, a só caminhar pela palavra. Eu só quero pisar nos textos bíblicos. Você viu aqueles filmes do Indiana Jones? Ele só pode pisar em lugares certos, senão quebra tudo e cai. É assim, amado. Você vai andar onde está a escritura. Está ali a palavra, deixa eu andar para cá. Está ali escrito, opa, deixa eu dar um pulinho aqui. Olha ali, ó. Porque se nós pisamos em falso, pisamos na cultura humana, pisamos no pragmatismo humano, pisamos nas filosofias humanas, não está sendo para o louvor de Deus. Então nós veremos desta forma, ao longo da jornada, como falamos no último domingo que eu preguei, o grande contraste que os salmos apresentam. É o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio que traz palha que o vento dispersa, que é seco espiritualmente, que não tem frutos que glorifiquem a Deus, que vivem agitados pelos ventos. Ou a vida do justo, que é a árvore plantada junto à fonte, tem verdor mesmo nos tempos de sequidão. Diga glória a Deus por isso. Produz fruto correspondente a cada estação. Amado, quando eu falo fruto correspondente a cada estação, eu penso nesses momentos tanto de vitória quanto de luta. Você sabe que um dos momentos mais perigosos da vida são momentos de vitória? São os momentos mais perigosos.
Porque no momento de vitória, que nosso coração tem a tendência, o quê? De pegar um espaço que não lhe pertence. Ou seja, engrandecer-se diante de Deus. Você veja, por exemplo, Jesus. Jesus estava no cumprimento do seu ministério, estava no início do seu ministério, os céus se abriram, a voz de Deus falou: este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Um grande momento no ministério de Jesus. O que aconteceu logo depois do ministério de Jesus? O Espírito o compeliu para o deserto, para quê? Ser tentado por Satanás. Logo depois de uma grande vitória, vem logo uma tentação, vem logo um deserto para provar-nos. Mas também no momento de luta, óbvio, nós somos tentados a perguntar: cadê Deus? Onde está Deus? Por quê? Por quê? Mas diz que em tudo Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta é a diferença do ímpio para o justo, amados. E eu creio que o justo terá as suas raízes firmadas no solo da fidelidade de Deus. Vamos lembrar o Salmo 1, estamos chegando ao final. Salmo capítulo 1. Eliardim, filho, temos quantos minutos de mensagem? Dá para visualizar aí? O culto inteiro. Quanto tempo de culto? 2h03, tá bom. Salmo 1, diz assim a palavra de Deus. Mas estamos no Instagram também, não estamos? O Instagram ainda está valendo. Dá para ver o tempo no Instagram? Não. Dá uma olhadinha, vê se consegue ver. O tempo do Instagram é o tempo da mensagem. 40 minutos. Salmo 1 diz assim a palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, tem um pensador que nós estudamos diariamente, que ele diz assim: ou você está lendo a palavra errada, ou você é muito inocente. Quando você lê bem sucedido, o que você imagina quando ele fala tudo quanto faz será bem sucedido? O que você imagina? Às vezes a pessoa diz assim: ah, bispo, eu comecei ali o negócio, pintei a parede, de repente borrei tudo, não fui bem sucedido. É verdade, não fui bem sucedido, pintou errado. Mas a Bíblia diz que eu tinha que ter sido bem sucedido, porque eu meti a mão para fazer, e por que não fui? Porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Amado, no final da tua vida, o teu legado, se você serve a Deus, o teu legado de vida será bem sucedido. E lá na eternidade haverá um galardão para a tua vida, amado. Ainda que nesse mundo você bata a cabeça muitas vezes. Ou será que alguém aqui ninguém errou na vida? Ou será que alguém aqui nunca pecou? Será que alguém aqui nunca escorregou e bateu? Todos nós. Isso faz parte da história da vida. Então, amado, mas eu quero declarar que na jornada e no legado da tua vida, tu és um bem-sucedido, amado. Tu és um justo para a glória de Deus. Agora, o ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Amado, boa notícia para você esta manhã, nesse final de mensagem. Deus conhece os teus caminhos, amado. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, este salmo pode ser visto como o prefácio de todo o livro dos salmos. Pois é ele que faz a apresentação do conteúdo, que prepara todo o livro, ensinando-nos o caminho para a bem-aventurança e nos avisando da destruição repentina e certa para os pecadores. Então, minha amada igreja, remontando isso de forma paulina, o que Paulo disse? O fundamento é um só. Qual é o fundamento da nossa vida? Jesus.
Cada um, porém, veja como edifica. Porque se você edifica ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fenipália, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada como? Banho-maria. Pelo fogo. Que isso, bispo? Fogo prova? Vem provar, amado. Por isso é que tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes, muitas das vezes, geram tempos fáceis. E tempos fáceis formam pessoas fracas. Eu quero terminar usando um exemplo. Eu estou assistindo uma série Vikings, o Ragnar Lothbrok, muito boa. E diz que o filho desse guerreiro, ele diz para o pai que ele quer ir para a montanha, afastada de tudo, porque ele queria aprender o valor das coisas essenciais. Amado, é na guerra que nós sabemos o que é importante na vida. Às vezes supervalorizamos coisas supérfluas. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Mas é no tempo da luta, no tempo da adversidade, que o teu caráter vai sendo formado, teu caráter vai sendo modulado, e você vai valorizar as coisas essenciais. Por isso, quando você tiver um prato de feijão com arroz na tua casa, você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Quando você tiver disco voador para comer, você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. E quando você tiver filé mignon, picanha, wagyu, é verdade, você não vai comer essas coisas, você não vai comer, porque senão você vai engordar, vai gerar gordura, vai ficar 30 quilos mais forte. Mas quando você tiver uma vezinha, amado, uma vezinha, aquela picanhazinha na brasa, aí você vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor.